E Lucas, conta um pouco pra gente aí, meu. Você tá falando bastante aí sobre fundos imobiliários lá no seu canal. Eu fico vendo que fundos imobiliários está começando a pegar mais gosto, assim, né, pra população brasileira, porque eu acho que é de fácil entendimento, né? O Isso. brasileiro, ele já é acostumado, né? E eu acho que todo o bairro em São Paulo aí tem aquele tiozinho que veio de não sei da onde, aí comprou a esquina, aí ele compra a esquina ali, aí na esquina ele já aluga pra padaria, em Sim. cima tem umas casinhas de aluguel, Sim, do lado tem uma barbearia. do lado tem uma barbearia, e é tudo dele, né? É Esses tudo dias eu dele. tava passando lá na minha rua, eu olhei e falei, nossa, olha aquele fundo imobiliário ali. Aham. Certeza que é de um português, que lá tem bastante português onde eu moro. Os Sim, portugueses compraram tudo ali. Eles vieram de sim. Portugal e compraram. Falei, meu, só de renda ali, galera, que eu tava olhando. Eu falei, mano, o cara ganha muito dinheiro. Aqui embaixo é uma padaria. Do lado ali tem uns comércios de roupa. Sei, Depois do sei. outro lado tem um terreno grande que ele fez e em cima ainda tem moradia. Olha que legal. Então, isso daí, né? Eu até gravei uns stories e eu falei, ó, isso daqui é um fundo imobiliário de uma pessoa só, né? Sim, a pessoa montou o fundo, ela tá fazendo a gestão É, e ela tá recebendo aluguel ali, tranquilo. E exatamente, eu né? acho que é legal o fundo imobiliário, principalmente porque assim, né? Que nem você falou, você pode fazer exatamente igual esse tiozinho aí fez. Você pode ir ali comprar uma casa, comprar um prédio, alugar e tudo mais e tal. Mas nem todo mundo tem essa expertise, esse Esse conhecimento, dinheiro. esse dinheiro. E todo mundo já ouviu falar alguma vez que investir em imóveis é muito bom. E de fato é mesmo. Só que o fundo imobiliário, ele te possibilita investir em imóveis aí a partir de R$ 10. É verdade. Então, o que eu acho bacana e o que eu vejo que muita gente tá buscando fundos imobiliários. Porque, cara, na minha visão, é um dos investimentos mais fáceis de você entender como funciona. Você recebe ali tranquilo, aluguel todos os meses, por enquanto isento de imposto de renda, né? Vamos ver como que vai ser aí daqui pra frente. Mas é fácil de você entender e com um capital muito pequeno você consegue começar. Então, exemplo que nem você falou, né? Pô, o tiozinho ali pra ele comprar um É, imóvel, cara, ele vai ter que ter um pouco mais de dinheiro. Se é uma pessoa que já tem um certo capital, ele também tem uma mentalidade diferente da maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas já pega o dinheiro, acaba gasta, faz gastando. outras coisas. Agora, o cara que ele já pensa em investir em imóvel, eu sempre falo para as pessoas, cara, coloca aí para você ponderar se não vale a pena também você investir em fundos imobiliários, porque é muito fácil e todo mundo consegue aí a partir de R$ 10 já investir e receber os aluguéis. E pra você fazer realmente uma obra, uma construção, eu dou o exemplo, Lucas. Eu não sei se você já viu, aqui tem um vídeo no meu canal que é mostrando as kitnets que eu tenho. Já vi, já Eu vi. e o meu cunhado, a gente fez umas kitnets, fez 9 kitnets, gente. Mas o que deu de dor de cabeça daquilo lá, isso daí Sério. faz mais ou menos, a Laura tem 3 anos, a Laura nem era nascida, então tem uns 4 anos mais ou menos que a gente tem lá. Mas só pra vocês terem uma noção, foi muito dinheiro que a gente gastou, aí teve um erro no projeto, a gente teve que pagar a mais 60 mil reais ali. Caramba. Então, do nada, assim, saía. Era eu e meu cunhado, né? Mas 30 pau, né? De cada ali pra arrumar o projeto, arrumar tudo ali certinho. Aí surge alguma imprevisto, aí é mais 20 mil, mais 30 mil. Quando vai ver, você já gastou um Sim, dinheiro. E graças a Deus aí eu tava capitalizando bem essa época aí. Mas, entendi. mas suga muito dinheiro, né? Demanda muito dinheiro. Entendi. E você comentou comigo que você trabalhava na parte de construção civil, né? Trabalhar na parte de Então construção imagina civil. só, você já trabalhava na parte de construção civil, você tinha o capital, você tinha uma pessoa com você e mesmo assim deu problema. Cometi erros ainda, um E monte cometeu de erro. erros. Agora imagina o cara que às vezes tá assistindo aqui a gente e ele não tem a expertise, né, não tem o conhecimento, às vezes não tem o capital, mas ele escutou a vida inteira que ele precisa construir um imóvel, comprar, ele precisa fazer alguma coisa para ele viver de aluguel. Cara, dificilmente às vezes essa pessoa, ela vai conseguir acertar a mão já logo Sim, na primeira tá cartada. certo. E aí entra os fundos imobiliários. Eu acho que é por isso que está crescendo tanto a partir de fundos imobiliários, principalmente por isso, pela facilidade de você escolher essa dinâmica, né? E eu acho que a facilidade de entender, né? Sim, Lucas, exatamente. exemplo, a pessoa compra lá um fundo imobiliário, paga 100 reais. E ela vai receber lá 80 centavos por mês. Então ela sabe que se ela tiver 10 cotas, a tendência é receber 8 reais. Uhum. Se tiver 1000 cotas, 80 reais. E aí, isso daí vai virando a cabeça da pessoa, né? A pessoa fala, Sim. puta, então eu tenho que acumular, eu tenho que acumular, eu tenho que investir, É eu tenho que exatamente investir. esse o pensamento, né? Eu até gosto de contar a minha história para as pessoas, Conta aí. porque eu trabalhava como vendedor, comércio normal e, cara, eu não tinha, sinceramente, eu nem conhecia, eu nem sabia que existia uma forma de se rentabilizar o dinheiro. Sabia que as pessoas investiam, ganhava grana e tudo mais e tal, mas eu, naquela época, eu não sabia que tinha como você investir e ter rendimento. E o fundo imobiliário foi a porta de entrada para mim, porque eu investi R$ 150, recebi 15 centavos, e pra mim foi um divisor de águas. Eu falei, caramba, cara, então se eu recebi isso aqui com R$ 150, pô, se eu colocar mais dinheiro, automaticamente eu vou ir aumentando essa bola de neve. E aí eu comecei com a maioria das pessoas, que é você trabalhando,
tira uma parte dali do que você ganha, do que você consegue tirar por mês, e vai comprando as cotas de fundos imobiliários. Quanto mais cotas você vai comprando, mais você vai recebendo aluguel, pega aquele aluguel, compra novas cotas, e aí entra até naquela questão que a gente sempre fala. Aliás, o Investidor 10 lá também tem a parte de você encontrar o número mágico, né? O Magic Number, que é o quê? Chega um certo ponto que o valor que você tem investido já gera para você um aluguel que você consegue pegar esse aluguel e comprar uma cota todos os meses. Então você não precisa tirar mais dinheiro do seu bolso para comprar uma cota. Só o aluguel daquele investimento que você fez já tá compra, fazendo né? a bola gente chama de de neve. dinheiro infinito, né? Eu tenho vários vídeos falando sobre isso, que é automaticamente aquelas cotas rendendo um aluguel para você todo mês. E todo mês você consegue comprar uma nova cota sem tirar dinheiro do bolso, né? Então, Mas assim, é muito rico essa conversa que a gente tá tendo, Lucas, porque a pessoa que tá aí do outro lado, ela consegue encontrar bons fundos imobiliários com R$10, exemplo. sim, com certeza, né? É até uma das coisas que mais está movimentando o mercado de fundos imobiliários hoje é que você consegue comprar alguns bons fundos com R$10. Então, muita gente usa, por exemplo, o MXRF11 como porta de entrada, né? Muita gente usa Sim, até verdade. como um fundo de troco. Eu sempre comento com a galera que fala assim, cara, o MXRF11, ele é aquele fundo que, cara, sobrou um dinheirinho na corretora, você comprou suas ações, tá? Põe lá em cotas do MXRF11, que custa ali em média R$10. Só que agora a gente não tem só o MXRF11. Cara, você tem vários fundos imobiliários que eles fizeram desdobramento e agora com R$10 consegue comprar várias cotas de vários fundos. Então, um exemplo. Recentemente até fiz um vídeo aí no meu canal falando sobre o GGRC11, GARI11, BTCI11. Cara, tem várias opções de fundos base 10 que você consegue comprar com R$10. Então você não precisa ficar restrito só ao MXRF11. É bacana, é muito bom, só que você também pode investir em outros segmentos, né? Eu acho que é até legal comentar com a galera que não existe só um segmento, porque muita gente me pergunta assim, Luan, Lucas, quando eu invisto em fundos imobiliários, existe só um segmento? Eu só estou investindo em, sei lá, prédio? Não, cara. O fundo, ele vai pegar seu dinheiro e ele pode investir em vários segmentos imobiliários, né? Então ele pode investir em shoppings, hotéis, escritórios comerciais, laje corporativa, renda urbana. Cara, tem vários segmentos de fundos e vários que você pode conseguir investir aí com R$10. E hoje em dia o MXRF11 ele não tá sendo um bom investimento? Ó, vou jogar real aqui sobre o MXRF11. Na minha opinião, é um fundo muito bom, mas ele é um fundo popular e hoje, se a gente for analisar ele em comparação com outras opções, na minha opinião, ele tá caro. Porque... Será que é porque ele tá famoso, assim, a gente pode dizer? Também, porque é igual a gente falou, tem muita gente que usa o MXRF11 como fundo de troco. Então até o investidor, por exemplo, eu também faço isso. Às vezes sobra um dinheirinho ali na corretora, fala, pô, vou comprar MXRF11 aqui. E já cresceu muito a base de investidor, né? MXRF11 tem mais de 1 milhão de investidor e muita gente que entra na bolsa ou entra nos fundos imobiliários já começa por ele. Porque se você digitar fundos imobiliários aí no YouTube, a primeira coisa que vai aparecer é MXRF11. Então, acho que assim, é uma consequência de que por muito tempo ele foi um dos poucos fundos base 10, mas ele também tem aquela fama de ser um fundo bom, tem um bom histórico e tudo mais. Só que hoje, na minha opinião, ele já tá ficando caro. Ele já tá caro, ele tá sendo negociado um pouco acima do valor patrimonial muitas vezes, Isso, é até bom a gente falar com a galera que o quê? Para você analisar um fundo imobiliário de papel, você sempre tem que olhar o preço sobre o valor patrimonial, porque o fundo de papel ele é fundo de empréstimo. Então ele vai pegar o dinheiro, ele vai emprestar, ele vai financiar alguma obra, coisa, né? Então eu sempre costumo falar com a galera, falar assim, gente, sabe quando vocês vêm aí, vocês estão, por exemplo, saí aqui de São Paulo, tô na pista. Sempre quando vocês veem em construção de resort, prédio, essas construções que você passa e fala assim, cara, como que a pessoa tem tanto dinheiro pra construir um negócio desse tamanho? É difícil a gente comprar um negocinho na esquina ali, igual o tiozinho. Como que a pessoa consegue construir um negócio desse tamanho? Essas empresas, elas pegam dinheiro emprestado dos fundos imobiliários através do CRI, que é um título de dívida. Então, o fundo imobiliário ele vai pegar o seu dinheiro, você comprou aí uma cota de MXRF11, o MXRF11 vai pegar seu dinheiro, ele vai emprestar para essas empresas, vai financiar mesmo essas empresas. E aí ele ganha um lucro por isso. Então, o MXRF11, quando você compra ele acima do valor patrimonial, é como se você estivesse pagando mais caro pelo dinheiro que ele tem em mão. Então, você tem que ficar bem de olho ali. Eu não compro fundo imobiliário de papel com P sobre VP acima de 1, que já tá ficando caro. E o MXRF11 aí, se não me engano, a última vez que eu vi tava 1,05, 0,7. A última vez que eu vi era isso daí mesmo. Já tá um pouquinho esticado. E isso daí que eu falo pra galera também, né? E o principal também, gente, você vai ver lá o MXRF11, vai ver outros fundos ali. Qual que é a primeira coisa que o investidor tem que fazer? A dica, entra no Investidor 10, porque lá você vai ter muita informação. Você vai digitar o código do fundo ali e você vai ver o que ele faz. Aí lê, porque tá escrito ali o que o fundo imobiliário faz. Igual vai estar escrito que o MXRF11 é um fundo de
recebíveis imobiliários. Então você vai ver que ele empresta dinheiro. Aí você entra em outro, Gari 11, né? Que o pessoal tá falando muito agora do Gari Isso, 11. tá falando muito. Que antigamente era o Galg e agora é Gari. Isso. O Gari 11, você vai entrar, vai ver que ele é fundo imobiliário que tem imóveis lá, né? Galpões logísticos ali, que é alocado pela BRF, por outras empresas. Você vai ver aonde ele está alocado, você vai conseguir ver o quanto que ele pagou, o que ele faz, porque você que está colocando seu dinheiro ali no negócio. Então só não fique investindo pelo que a gente fala, pelo que ninguém fala. Entra lá, dá uma olhada, né, Lucas? Isso. E o Gari 11, Lucas, você acha que é uma boa oportunidade também? O pessoal fala muito dele, né? Fala muito. E ele é um fundo que ele também tá, assim, a gente pode falar, tem ascensão, porque ele foi o primeiro fundo de logística base 10. Então, isso que a gente tá falando de você poder comprar uma cota de um fundo imobiliário base 10, o Galg 11, né, ele era o primeiro fundo de logística base 10. Então, isso aí chama muita atenção das pessoas. Porque, pô, cara, se conseguir investir em logística, na minha opinião, é um dos melhores segmentos para fundo imobiliário. E ele tinha ali uma estratégia muito bem definida, que era o quê? E ele ainda continua com essa estratégia, que era locar esses galpões logísticos para boas empresas e ele ter os contratos atípicos por muito tempo. Legal. Então, o contrato atípico, ele amarra mais o inquilino ali, né? Então, fica mais difícil do cara sair dali. E ele também tem um prazo de contrato muito distante. Então, por que muita gente estava buscando e ainda está buscando mais sobre ele? Porque ele passou dessa fusão aí de Galg 11 para Gari 11, e aí entrou uma nova gestão, eles fizeram uma emissão de cotas, pegaram muito dinheiro, venderam imóveis e tudo mais, e agora ele está com um projeto de comprar mais 21 imóveis, entre renda urbana e logística. Então, ele saiu de um fundo só de logística para logística e renda urbana. E isso aí brilhou o olho de todo mundo, né? Porque é um fundo base 10, com bastante dinheiro, e principalmente um fundo que vai pegar esse dinheiro e vai fazer boas alocações, cara, a galera caiu aí em cima, realmente tem muita gente procurando saber do Gari 11, só que também, Lua, é até um ponto que é interessante a gente conversar com as pessoas. Um fundo, quando ele é novo, ele ainda é uma promessa. Então, o fundo imobiliário, ele tem ali o relatório, ele tem a estratégia, ele tem a direção que ele vai seguir daqui para frente, só que a gente tem que ficar de olho para ver se aquela direção vai ser mantida pelo motivo que fez a gente comprar. Então, um exemplo, a gente está falando aqui do Gari 11, só que na minha opinião, ainda é uma promessa. Você pega outros fundos aí, por exemplo, fundos de logística, né? Você pega aí HGLG11, BRCO11, LVBI11, são fundos que já são mais consolidados no mercado. Sim. O Gari 11, ele é muito bacana, tá fazendo um trabalho bacana também, mas ainda é uma promessa, não tem tanto histórico pra gente saber, ó, o fundo foi pra esse caminho, acertou nisso, errou nisso. Então, na minha opinião, é bacana. Dá pra começar ali, né? Vale o estudo da galera, principalmente porque é um fundo base 10, mas tem que ficar de olho no relatório, acompanhando a gestão, para ver se eles vão seguir exatamente ali o que eles estão prometendo. Exatamente. O Gari 11 eu acabei olhando também, né? Ali porque ele é base 10, o pessoal pergunta bastante. Uhum. E assim, ele tem alguns imóveis, né? Mas ele tem o faturamento dele muito concentrado também. Então isso daí me preocupa um pouco, né? Uhum. Tipo assim, a receita dele tem uma receita lá que é 30% um galpão. Sim, exatamente. Então, caramba, se der algum problema, né? Exatamente. Cai 30% o rendimento do seu fundo cai 30% também. Aí, exatamente. Ele dá uma paulada pra baixo, né? Então, é o que o Lucas falou, né? Entende bastante ali pra saber ou não, né? Ou às vezes até momento de oportunidade. Caiu 30% no momento ali, às vezes você vê, compra mais. E você vê que interessante, Luan? Quando a gente vai comprar um fundo imobiliário, a gente poderia estar falando aqui pra pessoa, né? Pô, o fundo imobiliário custa R$10, compra e pronto. Já era. E não é assim. Porque você precisa entender o que o fundo tá fazendo com esse dinheiro, né? O fundo imobiliário, gente, ele tá pegando o dinheiro que você comprou as cotas e ele tá trabalhando com o seu dinheiro. Então, o fundo, ele pega o dinheiro e ele vai comprar ali um monte de galpões logísticos, no caso. E aí você precisa entender, olha, eles estão andando pelo caminho certo, eles estão fazendo a coisa certa com o dinheiro, eles estão pegando a receita, distribuindo ali o valor correto. Então, entender isso faz muito mais sentido do que só olhar pro valor da cota, né? Tem muita gente que só compra, por exemplo, MXRF11, porque olha lá, tá R$10. Tá R$10 já era. Tá barato. Vou comprar. Isso, e no fundo, tem fundo, e na verdade tem fundo que custa R$100, que tá mais barato que o MXRF11, que custa 10, porque existe a diferença entre preço e valor. Exatamente. Esse é o ponto que todo mundo que investe em fundos imobiliários precisa saber. Não é só olhar ali pra cota, R$10 tá barato, não. É o que realmente vale, né? Os galpões, os imóveis ou o dinheiro que o fundo tem ruim. E eu gosto de analisar os fundos imobiliários seguindo basicamente 7 fundamentos. 7 critérios. O que eu sempre olho em um fundo imobiliário? Primeiro, eu olho a liquidez dele para saber se o fundo é bastante negociado. Por que a gente olha a liquidez?
Porque se eu pego esse dinheiro, por exemplo, eu vendi uma casa, quero colocar em fundo imobiliário. Pô, se eu coloquei 100 mil, tá difícil vender uma casa por 100 mil, hoje é muito mais, mas enfim. Coloquei 100 mil num fundo imobiliário, só que por dia ele só tem 50 mil de negociação, cara, vai ficar difícil eu vender minhas cotas, não tem tanta negociação, então é bacana olhar a liquidez do fundo para eu entender se o fundo é um fundo bacana. Então sempre que você for olhar um fundo imobiliário, busca um fundo imobiliário com uma liquidez acima de 1 milhão, acima de 500 mil, 1 milhão também tem bastante, mas acima de 500 mil reais já é bacana, porque você pega um valor alto assim, Sim. você consegue se desfazer, né? Porque muita gente, às vezes o cara é um investidor pessoa física ali normal, mas às vezes ele vendeu uma casa, vendeu um apartamento, Sim. pegou muito dinheiro na mão e colocou em fundos imobiliários. Lógico que você não vai fazer a cagada de colocar tudo em um fundo, mas coloca lá e procura um fundo imobiliário que tenha liquidez acima de 500 mil. P sobre VP, a gente falou aqui, fundo de papel sempre abaixo de 1, fundo de tijolo até 1,10 é interessante, porque tem o valor patrimonial das cotas, pode fazer o preço médio, então dependendo do fundo pode ser até que você consiga uma valorização um pouquinho melhor. Número de cotistas, é muito bom a gente olhar isso também, porque quando a gente tem fundos Sim. que tem poucos cotistas, pensa, se já é difícil você vender suas cotas com um fundo que tem uma liquidez diária abaixo de 500 milhões, de 500 mil, imagina só um fundo que tem, sei lá, 5 mil cotistas. Ixi, Pô, os caras não estão na bolsa negociando. Você entendeu? Então não corra o risco, tô passando aqui o passo a passo para vocês. Fundos também que tem bom histórico, gente. É difícil, é o que a gente falou aqui. Às vezes vocês ficam bem empolgados com um fundo que estão começando agora. A estratégia ainda são uma promessa. Tem que olhar o histórico para vocês entender exatamente o que analisar em um fundo imobiliário. E depois também olhar o quê? No fundo de papel, olhar a carteira ali de CRI, ver se o fundo está muito concentrado, qual que é o indicador. E em fundo de tijolo, você olhar ali a composição. Fundo de tijolo, você precisa olhar a quantidade de imóveis. Então, pô, é um fundo de shoppings? Quantos shoppings esse fundo tem? É um fundo de logística? Quantos galpões ele tem? Cara, e assim você consegue montar uma estratégia. E queria deixar a mensagem aqui para as pessoas que, independente da situação que você está vivendo hoje, investir é o único caminho para você que quer mudar de vida. Não tem outro caminho, cara. Não existe atalho, não existe você querer pegar seu dinheiro, ganhar dinheiro fácil, apostar, fazer outras coisas. Investir é o caminho mais seguro e o caminho que realmente vai trazer resultado de verdade para você. Porque quando você investe, você não está só ganhando dinheiro. Você está mudando a sua mentalidade, tá mudando os ambientes que você frequenta, tá mudando a sua cabeça em relação ao mundo. Pô, a gente tá falando de economia, cara, a gente tá ligado em tudo que tá acontecendo. Você tá falando de fundo imobiliário, você tá ligado no que tá acontecendo no mercado, então você não é uma pessoa leiga em relação às coisas que estão à sua volta. E quando você tá investindo, você não tá ajudando só você, você tá ajudando outras pessoas. Quando você investe em um fundo imobiliário, pô, aquele fundo imobiliário, ele emprega milhares de pessoas. Então você tá potencializando economia, um setor, você tá ajudando a gerar mais empregos. E eu acredito que se a gente quer um Brasil diferente, a mudança tem que vir da gente, começa pela gente. Então você sendo um cidadão melhor, você sendo uma pessoa que estuda, busca a própria mudança, com certeza a gente vai colher esse resultado. Daqui, cara, que seja 5, 10 anos, a gente vai ter um Brasil melhor. Então, meu recado para vocês, estudem, invistam e busquem ser uma pessoa melhor a cada dia, que é isso aí que faz a diferença pra gente ter um país cada vez mais pra frente e um país melhor.